Abramos a nossa linda Bíblia no Salmo de número 100. Glória a Deus. Este salmo é maravilhoso. Este salmo é um convite à gratidão. Este salmo é uma didática para adoração. Este salmo é uma motivação para o culto genuíno. Salmo de número 100. Quem tem, diz amém. Amém. Então leiamos Salmo 100. Primeiro, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, ou todos os moradores, conforme a sua tradução. Servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com triste ou alegre? Cântico alegre. Versículo 3: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e nós somos dele, somos o seu povo, ovelhas do seu pasto. Versículo 4: entrai por suas portas com tristeza. Não é assim não? Está aí não? Então vamos consertar. Entrai pelas suas portas e em seus átrios com hinos de alegria. Dai-lhe graça e bendizei-lhe o nome. Que versículo maravilhoso, não é verdade? Versículo 5, a motivação para tudo isso é: entrai por suas portas com louvor, em seus átrios com hino, dai graça e bendizei o nome. Agora o 5, a motivação para tudo isso: porque o Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração a geração. Levanta a mão e declare: sua verdade dura de geração a geração. Com a mão levantada vamos orar. Maravilhoso Deus, glorioso Jesus, Pai incomparável, Pai imutável, Yoshua Hamashia, Adonai, El Shaddai, El Elion, onipotente, onisciente, galhardo, garboso, lindo, 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 lindo. Te adoramos, porque tua palavra é linda. Tua palavra é a única vitamina para a fé. A fé é pelo ouvir, o ouvir da palavra. Alinha-nos por tua palavra, coloca-nos sobre os trilhos da palavra, aumenta a nossa fé pela palavra, faz pela palavra, muda pela palavra, edifica pela palavra, confronta pela palavra, ajusta pela palavra. Nós amamos a tua palavra e declaramos, Pai querido, que nos rendemos à palavra no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. É verdade que eu nem precisava fazer uma explanação aqui, pois o Salmo 100 é um salmo claro, límpido, é um salmo maravilhoso, didático, já nos instrui de maneira didática ao caminho certo. Mas como pode ser que haja a necessidade de algum entendimento, nós vamos então refletir nestes versos do Salmo de número 100. Mas antes de refletir, eu quero lhes fazer lembrar um testemunho de um irmão, de um obreiro, aqui mesmo de Minas Gerais. Esse irmão, ávido em fazer a obra de Deus, ele é comissionado a atravessar de um município a outro município para dirigir um culto, domingo à noite, porque a carência de obreiro era grande, a carência de obreiro era tremenda. Tinha muita gente, mas poucos obreiros. E ele então, feliz em ter sido indicado
não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha nem cavalo. Ele atravessou a pé, mato adentro, rua empoeirada, de um município a outro município para dirigir o culto. Chegou lá mais cedo, né? Porque o obreiro feliz, como diz o Salmo 100, ele gosta de chegar antes, não é verdade? A gente entende motivos de trabalho, mas a gente entende que quando tem a oportunidade, tal qual o obreiro do nosso testemunho aqui, ele chegou cedo, ele observou de um lado da rua, do outro lado, entrou na igreja e orou, porque tudo começa com a oração. Oração é o oxigênio da alma, oração é uma bênção. Ele orou e ele olhou para o relógio, já estava dando 19 horas e ainda ninguém chegou. Aí ele orou mais um pouco e de repente chegaram 3 crianças. As 3 crianças se assentaram lá, mais ou menos à altura do meio da igreja, e ele orou mais um pouco. De repente chegaram mais 2 jovens. Ele, olhando que estava na hora de começar o culto, ele então cantou os hinos da harpa com fervor, com alegria. Parecia o cantor do congresso. Só tinha ali 3 crianças e mais 2 jovens, 5 pessoas, mas ele cantou como se fosse uma multidão, como se fosse 500 pessoas, como se fosse 5.000 pessoas. E como ninguém chegou, ele convidou as 5 pessoas para ficarem de pé, ler a palavra. Ele leu a palavra com entusiasmo, com alegria, com a alma cheia de gozo. E enquanto ele lia, ele observou que chegava um jovem, um homem novo e uma jovem, uma mulher mais nova. Eles sentaram lá nos últimos bancos, ela à esquerda e ele à direita. E ele continuou lendo a leitura da palavra com avidez, com emoção, com entusiasmo, conforme nós lemos aqui no Salmo de número 100. Mas ele não pôde deixar de notar que após a oração chegou um homem todo sujo, rasgado, o cabelo todo atrapalhado, com um pedaço de corda na mão, e sentou mais próximo dele. Mas ele não se importou com a vestimenta daquele homem. Ele continuou desenvolvendo o culto com alegria, desenvolvendo o culto como se a igreja tivesse cheia, tivesse uma multidão. Talvez ele pensava como nós pensamos, né? Que o importante não é a quantidade, é a qualidade. Independente da quantidade, a qualidade tem que ser alta, tem que ser o melhor, não é verdade? Talvez o pensamento dele era igual ao nosso, de fazer sempre o melhor, sempre melhorando. Daí terminou o culto, ele pregou com tanto entusiasmo, ele gesticulava, pregava, ministrava, profetizava, parecia que tinha uma multidão. Não tinham nem 10 pessoas na igreja, mas aquele obreiro corajoso, ele entregou tudo o que Deus mandou com entusiasmo e com alegria. E terminando o culto, ninguém levantou a mão, e ele pegou ali seu material, sua pasta, colocou a Bíblia e foi indo a pé novamente até o outro município onde ele morava. E enquanto ele está saindo da cidade, vieram lá 2 homens. Um empurrou ele, o outro pegou ele pelo pescoço, jogou ele no chão, chutou ele até ele perder a força. Um pegou a pasta dele com a Bíblia e o óculos e saiu correndo, e ele ficou ali alguns minutos deitado no chão, gemendo, sozinho e pensando: meu Deus, por que isso me aconteceu?
por que Deus permitiu isso me acontecer? E ele foi embora mancando, gemendo, arrastando, chegou em casa, tomou um banho, a esposa ajudou a lavar, tirar aquela terra daquelas luxações, daqueles ferimentos, mandou ele assentar na cadeira, que ela ia passar um remédio no corpo dele. Enquanto ela está passando o remédio que dói, ele está reclamando da vida. Aquele homem que saiu de um culto entusiasmado, agora está reclamando da vida e dizendo assim: por que isso me aconteceu? Essa foi a pior noite da minha vida. Eu nunca sofri tanto no meu ministério, eu nunca passei tanto problema assim. Quer saber de uma coisa? Eu não vou mais aceitar nenhum tipo de convite do pastor. Eu não vou mais dirigir culto em canto nenhum. Quer saber de uma coisa? Eu agora vou ficar quietinho no meu canto e não vou aceitar mais nenhum tipo de convite para ir dirigir culto em cidade nenhuma. E reclamou, e a esposa, calma, mas ele continuou reclamando. E você sabe o que acontece quando a pessoa para? Que a pessoa para, não vou mexer mais, não vou agir mais, eu não vou envolver mais. Sabe o que acontece? Porque isso já aconteceu comigo. Teve uma época que eu falei assim: quer saber de uma coisa? Eu não vou mexer com mais nada, vou ficar quietinho. Sabe o que acontece? Parece que vai entrando uma treva no coração da gente. A gente vai ficando com um sentimento amargo, uma vontade de fazer coisas erradas, e vai esfriando. Já aconteceu com você também? Já aconteceu com você? Então, vocês tudo é mais crente do que eu. E já aconteceu comigo. E não foi uma vez só não, foram algumas vezes, mas Deus deu graça. Então esse homem passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos parado, mais lá fora do que cá dentro, mais desviado do que crente, porque ele decidiu parar, decidiu não envolver mais. Aí um dia, por razão dos mistérios divinos, um pastor olhou para ele e falou assim: olha, eu estou sentindo de convidar você para ir pregar na minha igreja. E ele inventou 1001 desculpa para não ir. Mas o pastor: não, você vai, nós vamos marcar um dia, você vai na igreja. Eu não prego mais, eu até já pregava, eu até já fui pregador, mas agora eu não prego mais. Não vai contar um testemunho então? Testemunho você vai contar? E insistiu: não, eu vou orar por você. E orou, jejuou, insistiu, até que o irmãozinho desmotivado resolveu aceitar o convite. Mas assim, desentusiasmado, assim, desmotivado. O irmão foi, chegou na igreja. Quando deram para ele a oportunidade e que ele pegou no microfone, sabe, a Bíblia fala que a gente só pode dar aquilo que tem em abundância no coração. Você sabe que a gente não pode nem insistir com quem não tem nada no coração, porque o que a pessoa vai dar se não tem nada? Então, uma pessoa com o coração desmotivado, amargurado, cheio de tristeza, então ele pegou no microfone assim, desmotivado, desconjuntado. Todo mundo sabe que até para pegar no microfone a gente tem que ter uma postura. Ele sem postura, desmotivado assim, um colarinho levantado para lá assim, a gravata do outro lado, descombinando com tudo. E ele falou assim: sabe o que acontece? Começou a contar o testemunho daquela noite. Primeira coisa que veio na mente dele foi o testemunho daquela noite, Tiago. E ele começou a falar assim, desmotivado, escorado, né? Ele usou escora no púlpito como se estivesse cansado, assim. Tem uns púlpitos de rodinha que é até perigoso, ele encosta o púlpito, arreda, é muito complicado. Aí ele encostado no púlpito assim, vou encostar aqui só para falar como é que ele estava. Ele encostado assim, começou a falar: eu já até fui pregador, mais uma noite. E começou a contar a história de tristeza, a história de sofrimento, a história de amargura. E quando ele estava contando o que aconteceu naquela noite,
há quase 6 anos atrás, que ele está contando. No meio das irmãs do círculo de oração, levantou uma irmã, daquelas irmãs mais bonitas que tem no círculo de oração, sabe? Com um coque assim. A irmã levantou e falou: peraí, moço, eu acho que eu estou conhecendo o senhor de algum lugar. O senhor está falando aí, eu estou perguntando, de onde é que eu conheço esse irmão? Peraí, o senhor está contando aí daquela que chegou uma mulher e um homem, um sentou à direita, uma à esquerda. O senhor falou isso aí e tal. O senhor sabe quem é aquela mulher que sentou lá? Aquela mulher era eu, que cheguei lá naquela noite. Eu estava vivendo uma crise no meu casamento. Aquela era a última noite que eu iria estar casada com o meu marido. Só que ele falou assim: olha, nós casamos na igreja, se for para separar, vamos entregar a aliança na igreja. E fomos para a igreja. Ele sentou de um lado, eu sentei do outro, não tinha quase ninguém na igreja, mas era o Senhor mesmo. Começou a pregar com tanta autoridade, com tanto entusiasmo, com tanto poder, que eu olhei para o meu marido e pensei assim: tem solução para o meu casamento, tem solução para o meu casamento. E o senhor sabe quem eu sou aqui hoje na igreja? Eu sou a dirigente do círculo de oração, eu sou a dirigente dessas irmãs, tudo aqui do círculo de oração. Aquela mulher era a mulher mais influente das irmãs da igreja. Qual que é a irmã mais influente das irmãs aqui? Aquela lá era a mulher mais influente das irmãs lá do Natanael, do ciclo de oração daquela igreja. Qual que é a mais influente aí das irmãs aí, do ciclo de oração aí? Qual? Qual que é mais influente aí? Então, ela falou assim: não, o Senhor, naquela noite, através da palavra, Deus mudou o meu casamento. Aí ele mal acabou de fechar a boca, levantou lá de trás, assim, do meio da igreja, um irmãozão grandão, com um penteado assim, diferente assim, pomposo, com um terno bonito, igual do Adelso. O homem levantou assim, com um vozeirão imponente, e falou assim: peraí, eu também estou lembrado daquela noite, olha, eu estava vivendo uma situação muito complicada. Eu estava devendo a agiota, estava jurado de morte, devia o banco, a minha mulher tinha me largado por causa do vício, da promiscuidade, por causa da agressão física, meus filhos foram embora. Aí eu pensei em ir e suicidar, tirar a minha vida, mas quando eu pendurei a corda lá e pulei, a corda arrebentou, eu saí rolando ladeira abaixo e escutei um pregador pregando que Jesus mudava qualquer história, qualquer situação. Aí eu sujo mesmo, peguei um pedaço de corda, entrei na igreja e depois daquele dia eu recebi um milagre. E hoje eu sou o empresário mais poderoso dessa região aqui, porque naquela noite eu escutei o Senhor pregando que Deus pode fazer um milagre, Deus pode mudar todas as coisas. E mal o irmão acaba de contar ali o seu depoimento, o seu testemunho, veio de lá o porteiro simpático, igual os porteiros aqui do Mineirão. O porteiro veio de lá meio cabeça baixa assim, meio encolhido, e falou assim: gente, eu estou até com vergonha de falar, mas o senhor está lembrado? Não estou até com vergonha. O senhor está lembrado? O senhor estava saindo da cidade, aí veio 2 homens e agrediram o senhor. O senhor está lembrado? Pois é, um daqueles homens que bateram no senhor sou eu, que bati no senhor, e quando nós abrimos a pasta, viu que não tinha dinheiro, só tinha Bíblia, só tinha óculos, só tinha os papéis escritos, uns negócios de pregação. E a gente falou: vamos fazer um outro roubo, um outro assalto no outro lugar. Aí a vítima reagiu,
matou o meu companheiro, saiu correndo atrás de mim, atirando, e eu saí correndo com aquela pasta debaixo do braço, escondi no meio do brejo. Quando eu abri a pasta de novo, eu olhei, era a Bíblia do Senhor. Eu coloquei a mão no meio da Bíblia e falei: Senhor, se o Senhor me livrar da morte, eu vou ser crente, eu vou ser crente. Se o Senhor me livrar da morte, e Deus me livrou. Fiquei escondido quase um mês no mato afora, e agora eu vim para a igreja, sou aqui o porteiro da igreja. Foi Deus que usou o Senhor naquele dia. Irmãos, o homem estava reclamando, mas quando os irmãos foram contando, a mulher foi contando que Deus restaurou o casamento, ele foi aprumando. Quando o homem que era empresário foi falando que Deus mudou a história dele, o irmãozinho foi aprumando. Quando o assaltante, o ladrão disse, o irmão foi aprumando e foi entrando um brilho no olho dele, o gozo foi voltando para a alma dele, e ele ficou firme novamente na presença do Todo-Poderoso. Mas diante do Salmo 100, nós podemos tirar algumas lições aqui para nossa aplicação pessoal, não é? Algumas lições para nós crescermos e rompermos em graça, conhecimento e sabedoria. Então a primeira lição que nós podemos tirar aqui é que devemos exercer o nosso chamado com toda a dedicação. Precisamos exercer o nosso chamado com zelo, com alegria, independente do número de pessoas que está participando, independente do número de pessoas, independente se você vai ser ovacionado, aplaudido, se você vai receber alguma recompensa. Seja alguém que desenvolva o seu chamado com alegria, com gozo na alma, porque quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus, quem olhou para você e disse: eu quero Ele na minha obra, foi Deus. Quem olhou para você e viu algo precioso quando ninguém via nada, foi Deus que escolheu você. E eu gostaria de coração que você virasse ao lado, escolhesse um irmão, uma irmã e motivasse ele pela fé. Deus vai te usar nessa hora, Deus vai te usar neste momento. Você vai dizer para ele: faça com alegria, faça com alegria. Diga para ele: faça com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Diga para ele: sirva a Deus com alegria. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Aleluia. Diga: eu quero servir a Deus com alegria. Eu quero servir a Deus com alegria, porque afinal de contas só vale se for com alegria. Amém? Não é por coazão. O pastor é chato, o pastor cobrou. Não, é com alegria. O pastor também é um voluntário, que também, independente do problema que ele deixou na casa dele, independente do problema que ele enfrenta no dia a dia, independente do problema financeiro que ele possa estar enfrentando, do problema de saúde, independente de qualquer circunstância, devemos fazer com zelo e fazer com alegria. Enquanto aquele irmão estava com alegria, Deus estava trabalhando na vida daquele casal. Enquanto aquele irmão estava fazendo com alegria, Deus estava trabalhando na vida daquele empresário. Enquanto o irmão estava fazendo com alegria, Deus estava preparando para poder levantar um porteiro para a casa dele. Oh, como é bom fazer com alegria. Vou ler novamente o Salmo 100, versículo 1. Celebrai com júbilo ao Senhor. Como é celebrar com júbilo? Como?
Júbilo, como é celebrar com júbilo? É com alegria, é com entusiasmo, amém? É com entusiasmo, entendendo que Deus merece o melhor, entendendo que quando glória vai para cima, Deus manda a glória para baixo, independente da sua situação, cada glória que você falar é uma pedrada no gigante que você vai acertar. Eu estou sentindo que nós devemos dar 1 minuto de glória. Porque enquanto você vai dando glória, Deus vai curando. Os nossos cultos de doutrina serão marcados por cura divina. Tem que ver? Os nossos cultos de doutrina serão marcados por cura divina. Os nossos cultos de doutrina serão marcados por batismo com o Espírito Santo. Os nossos cultos de doutrina serão marcados pela glória de Deus. Serão marcados por uma apoteose do sobrenatural. Os nossos cultos de doutrina vai ser igual naquela época do pastor João Tomé. Você lembra daquela época? Aquela época do pastor João Tomé que nem cabia. O crente chegava às 6h30, já tinha que assistir do lado de fora. Eu creio que Deus vai usar poderosamente nós aqui nesse culto de doutrina, em nome de Jesus. Eu creio que muitos jovens vão vir e se fortalecer em nome de Jesus. Eu creio. E só quem crê também diz glória para o nome de Jesus. A segunda lição, glória a Deus, que podemos tirar aqui, é que todos os dias Deus prepara algo novo para nós. Segunda lição que podemos aprender, todo dia Deus prepara algo novo. Aquele obreiro, ele estava todo feliz e entusiasmado, mas ele estava acostumado sempre ver Deus agindo do mesmo jeito. Naquela noite, Deus quis agir diferente. Naquela noite, Deus queria agir com 3 crianças, 2 jovens, um casal à beira do divórcio e um empresário sem esperança. Mas ele não entendeu naquele momento. O que ele pensou que era um fracasso, era um grande milagre. O que ele pensou que era uma casa vazia, era uma casa cheia da glória, cheia de glória, cheia do poder de Deus. O que ele pensou que era um fracasso, era um sucesso. Era um sucesso, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Eu vou te incomodar de novo. Tá? Você vai falar com o crente de novo. Olha, Deus vai te colocar num lugar de sucesso. Deus está preparando para você um negócio, um sucesso tremendo. Aleluia. E Deus está preparando para você. Pode preparar sua marmitinha, porque o que Deus está preparando para você é grande. Diante do que Deus está preparando para a congregação do Mineirão. Não era para você dar glória, era para você dar aleluia. Se tivesse aí, eu estava dando glória, eu estava dando aleluia. Até no dia de dificuldade, Deus tem um projeto. Até no dia difícil, Deus tem um plano. Até no dia de grande adversidade, versículo 3, sabem que o Senhor é Deus. Oh glória! Oh glória! Versículo 3, sabem que o Senhor é Deus. Repete comigo, sabem que o Senhor é Deus. Nós somos o seu povo, nós somos ovelha do
refletir até você entender que Deus não chamou você para perder. Deus não chamou você para perder. Deus não chamou você para perder. Cadê o crente batizado no Espírito Santo? Eita glória, maravilha, maravilha. Terceira lição que podemos aprender. Terceira, olha, até nos dias de grande dificuldade, a bênção de Deus está sobre você. Não importa o que você está passando, até no seu sofrimento Deus está trabalhando. Isso é forte, irmão. Não importa o que você está sentindo, é projeto de Deus. É projeto de Deus. É projeto de Deus. Essa lágrima que está correndo é projeto de Deus. Essa dor que você está sentindo é projeto de Deus. Ele se importa com você. Ele está guiando todas as coisas. Ele está nessa demanda. Ele comanda. Deus está agindo. Você pode não estar entendendo, porque se você estivesse entendendo, não era mistério. Mistério é quando você não entende, mas você confia. Você está entendendo? Estou entendendo nada, mas estou dando glória. Você está entendendo? Estou entendendo nada, mas eu sei que Ele é Deus. Ô irmão, pergunta para o Jó. A gente entende porque a gente leu na Bíblia. Mas pergunta para o Jó. Ô Jó, você está entendendo? O homem mais rico do Oriente. Há quem diz que Jó era contemporâneo de Abraão. Então Jó era o homem mais rico do que Abraão, o mais rico da terra. E de repente ficou mais pobre. Você está entendendo? Não. Não estou entendendo nada. Aí tem 10 filhos. Perde todo mundo. 10 filhos morreu. Está entendendo? Estou entendendo nada. Aí vem aquela furunculose estafilocósica generalizada. O homem ficou cheio de furúnculo do fundo do pé ao alto da cabeça. Você está entendendo? Estou entendendo nada. Aí a esposa não compreende e fala assim: vou para a casa da mamãe, não quero sofrer, vai embora, deixa o homem. Você está entendendo? Não está entendendo nada. Mas por que você não blasfema contra Deus e morre? Eu não estou entendendo, mas eu sei que o meu Redentor, e Ele vai se levantar. Isso é lindo demais. Ele vai se levantar, vai vir ao meu socorro, e na minha carne eu vou ver Deus. Não, está fraco. Levanta a mão para o alto. Levanta a mão para o alto e manda glória. Manda glória. A pergunta é José, você está entendendo, José? Não. Meus irmãos me julgou, não está entendendo? Não. Foi para a casa do Potifar, aí o Potifar prosperou, aí a mulher do patrão, problema tremendo. Está entendendo, José? Não. Vai para a cadeia de novo, ajuda o copeiro, ajuda o padeiro. Está entendendo? Não estou entendendo nada, não estou entendendo nada. Aí de repente Deus exalta, Deus coloca ele como o Azafanete Paneia, o homem que salvou o mundo, ou na linguagem dos egípcios. E você está entendendo? Não. E Deus engrandeceu, ele não engrandeceu, engrandeceu, mas ele nunca foi o primeiro, ele sempre foi o segundo. Você está entendendo? Porque você que foi, Deus levantou, foi você, não foi o faraó. Por que você não é mais do que o faraó? Por que você não é acima do faraó? Eu não entendo, mas Deus me levantou e colocou eu de segundo do faraó. Glória a Ele, louvor a Ele. Não importa a posição que você está ocupando. Tem gente que briga porque é segundo, porque é primeiro, porque é terceiro. O importante é estar na obra, o importante é estar na vida, o importante é fazer alguma coisa, o importante é participar, o importante é estar junto.
incomodar de novo, pega no braço de alguém, pega direito, apruma, Tião. Pega no braço de alguém e fala assim: rapaz, o importante é estar junto e misturado. O importante é estar junto e misturado. O importante é estar junto e misturado. Aleluia. O importante é estar trabalhando junto, cooperando junto. Aleluia. Não importa. O importante é estar na direção de Deus. E se você está recebendo, se você está recebendo, é agora a hora de dar glória. Eita glória! Maravilha, maravilha, maravilha. Então, mesmo sem entender, continua marchando. Continua firme. A quarta lição que podemos aprender aqui, a quarta lição é que o dia que você considera que as coisas estão mais difíceis, é o dia que Deus prepara para fazer os maiores milagres. O dia que você considera: meu Deus, hoje eu não sei o que aconteceu, eu já acordei hoje, eu já não acordei bem, já não acordei com o pé direito. Jesus tenha misericórdia, eu já não acordei bem, essa coisa hoje está dando tudo errado, meu Deus, perdi o ônibus, meu Deus, o Uber não vem, meu Deus, o motor Uber estourou o pneu, meu Deus, tudo está difícil, meu Deus. E hoje, nossa, saí de casa e esqueci a marmita para trás. Oh meu Deus, está dando tudo errado. Pode ser que é esse o dia, Edmilson, que Deus está realizando um grande milagre, uma grande obra. Então, o segredo é não reclamar, mas adorar. Aleluia. Tá bom sim. Olha o que diz o versículo de número 4: entrai pelas portas dele com louvor. Entrai pelas portas dele com louvor. Ó, você pode ter o problema que for, chegou ali na grade, veio de lá para cá, já entra na porta dele com louvor. Mas eu não estou conseguindo, eu vou dar um primeiro glória pela fé. Glória. Aí alguém vem te encontrar e fala assim: tem um abacaxi que você precisa descascar. Peraí, primeiro deixa eu entrar primeiro dando glória. Entrai nas suas portas com louvor. Mas peraí, é só esse tiquinho de gente que vai ensaiar? Não, mas eu vou entrar pelas portas com louvor. E como faltou tanta gente no ensaio. Ontem eu cheguei aqui, as irmãs ainda estavam lá de fora sem a chave, tadinha das irmãs. Aí as irmãs não costumam achar a chave, porque eu nunca vi tanta chave assim que tem nessa igreja. É chave demais. Aí a irmã foi, abriu lá, e as irmãs entrou numa alegria, numa felicidade, não é, Humberto? As irmãs entrou numa alegria, numa felicidade, e foi ensaiando. Eu falei assim: gente, essas irmãs estão ensaiando ou é o culto que está tendo lá? Porque as irmãs estavam cantando bonito demais. As irmãs que não veio no ensaio perderam uma oportunidade grandiosa, porque o ensaio que até parece culto. A gente vai nos ensaios por aí, não é longe não, na região mesmo, parece uma bagunça, uma dificuldade. A gente não sabe se as irmãs estão indo para ensaiar, se está indo tomando das irmãs mesmo, ou se está indo para quadrilha, que bagunça. Mas as irmãs do Mineirão é benção demais, é por isso que vocês cantam bonito desse jeito. As irmãs tinham uma felicidade, ensaiam uma felicidade. Eu falei: meu Deus do céu, daqui a pouco é a hora do pregador, de tão bom que estava o ensaio das irmãs. Deus continua abençoando as irmãs, dando vitória para as irmãs. Rapaz, imagina como que não deve ser o ensaio da juventude, hein? Se o das irmãs é melhor do que o das irmãs ainda, será possível? É fogo puro assim, igual das irmãs? Porque Jesus batiza com o Espírito Santo no ensaio. Eu sei disso porque eu sou crente desde menino, desde criança. Então, quando eu era meninozinho assim, 16 anos, a gente ia para o ensaio, aí estava o pessoal cantando aqueles hinos lá de 1900 e antigamente, e de repente tinha alguém chorando. Aí falou assim: o que está acontecendo ali? Às vezes o regente falava assim: vamos ensaiar, gente, vamos ensaiar.
Olha que Jesus está batizando aqui, não, deixa eu batizar para lá, mas vamos ensaiar. E Jesus batizava no ensaio, rapaz, que coisa maravilhosa, que algo tremendo. Vocês podem vir preparados, viu? Porque Jesus batiza no ensaio também. Batiza no ensaio também, para a glória do nome de Jesus. Mas entenda que mesmo no dia difícil, Deus tem uma bênção em você e através de você. Aquele irmãozinho não sabia, mas através de tudo que estava acontecendo, existia uma mão de fogo trabalhando, uma mão de fogo consertando, uma mão de fogo fazendo. Tenha certeza que esta mão de fogo está te acompanhando para a glória e para a honra do nome de Jesus. Nome de Jesus. Olha, eu vou concluir daqui a pouco, mas eu queria perguntar: as irmãs cantam mais um hino aí? Vocês cantaram bonito aí, não sei se foi no sábado, no domingo, todo mundo junto. Vocês cantam mais um hino aí? Vocês têm coragem de cantar mais um hino? Tem ou não tem? Tem brasa aí? Tem brasa aí, então vai preparando o playback aí, porque nós vamos fechar com as irmãs aqui, cantando bonito para a glória do nome de Jesus. A quinta lição que aprendemos: Deus usa as circunstâncias ruins para produzir grandes vitórias. Deus usa as circunstâncias ruins para produzir grandes vitórias. Deus usa as circunstâncias ruins para produzir grandes vitórias. Amém? Eu não sei se você está passando prova. Quem aqui não está passando prova, fica sentado. Quem não está passando prova aqui, fica sentado. Está passando prova nenhuma, fica sentado. Quem não está passando? Não, vocês entenderam errado. Quem está passando alguma prova aí, senta. Quem está passando alguma prova, senta. Quem está passando alguma luta aí, senta. Ó, mas está todo mundo lutando. Deus está usando esta circunstância para preparar sua vitória, para preparar seu milagre, para preparar sua vitória, para preparar seu milagre. Sexto e último: nunca diga, Deus não fez nada no culto de hoje. Entendeu? Nunca diga, Deus não fez nada no culto de hoje. Mesmo naqueles momentos que os seus olhos não estejam vendo grandes coisas humanamente falando, Deus está trabalhando